Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos com as almas puras, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos, que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós. Porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos, vós sois também Senhor. Só vós sois Altíssimo e também nosso Pai Salvador, mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Supremo e Eterno. Amém. Aspergi-me, Senhor, com o hisope da purificação interior. Lavai-me e, sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso que estás no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome, aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino, de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto, do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo, escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo mal, tanto tangível como intangível. Assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vos pedimos na mais profunda e secreta súplica. A nós, que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dai-nos pela vossa suprema bondade a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente, pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista e de todos os santos discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental. Durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que,
sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados. Pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que, sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito Eterno de Adonai, em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Assim seja. Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos divinos mensageiros eleitos e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Assim seja. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajudem, nos consolem e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignaste nascer de Maria Santíssima, vossa augusta mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Piscis, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Assim seja. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que foste imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e aperfeiçoamento na terra. Assim seja. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único e pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra e verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra.
Por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Lavabo. Lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas. Senhor, amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades e cuja direita está cheia de dívidas e mais obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem, oremos. Vós, que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista,
de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas, estejamos sob o manto de vossa divina proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência, para que eles subam à presença de vossa divina majestade para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor. E assim se faça hoje e sempre este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício, preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que,
se tornem para nós, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, que este pão, à imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos os que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados e desencarnados, pelos espíritos dos nossos irmãos Jason, Ismael, Aurora, Isadora, Letícia, Naide, Titus, Senira, Radayan, Gedeão, Evandro Silva Alves, Simone Barreto da Silva, Marta Marciel, Jorge Tadeu Castilho, João Alecrim Paiva, Josmar Domingues Medeiros, Carlos Eduardo Romão Turque, Lauro José Romão Turque, Maria Marçal, Eduardo da Silva Neiva, Evandro Amorim, Dilma do Espírito Santo, Rivaldar Romão, Josiel Carvalho, Maria Bernadette Romão da Silveira, Lourdes Alves Pereira, Maria Alves Pereira, Antônio Andrade, Jaime Nascimento Pereira, Leandro Turque dos Santos, Maria Rosa Romão Evaristo, José Marcos Prado de Souza, Lígia Correia de Souza, Antônio Geraldo de Brito, Lia Almira Andrade Florentino, Patrocínio Francisco Pinto, Joaquim Alves Silva, Flora Dutra Pinto, Ágata Volúzia Câmara Álvares, Francisca Alves Brandão e Joaquim Ferreira de Noronha. E em homenagem e glória de Deus Adonai e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo.
Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente, dando-vos graças, benzeu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue. Do Novo e Eterno Testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória. Amém. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em todos os nossos corações. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos, porque apesar de, por enquanto, estarmos voltando às nossas atividades em caráter restrito, observamos um número considerável de irmãos, aqueles que, salvo exceções, sentiram-se tocados no coração para este encontro mais íntimo com nosso Salvador e o nosso Criador, para aquela conversa mental reservada, que não interessa a terceiros tomar conhecimento, porque é o momento em que o Espírito encarnado pela graça divina consegue, na maioria das vezes, desafogar o seu interior em face de todas as procelas de uma existência física, bem simbolizada na trajetória do nosso Salvador, com ênfase para o momento em que ele fez a Via Crucis. Então, vamos ao texto doutrinário que acreditamos ser
oportuno para este momento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículos 5 e 6. Parábola do semeador. Item 5. Ao sair de casa, sentou-se à beira do mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra, por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutem vocês também a parábola do semeador, no outro registro do mesmo evangelista, agora no capítulo 13, versículos de 18 a 23. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, surge o espírito mau e arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora com alegria, mas, por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por falta da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso, a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixa a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por 1. Item 6. A palavra do semeador descreve as diversas maneiras de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas. Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Veem os fenômenos como mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto elas satisfazem a sua imaginação. Porém,
depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons, mas para serem aplicados aos outros e não em si mesmos. E, finalmente, simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente, que caiu em terra boa e produz bons frutos. Queridos irmãos, aqui se encerra a palavra de Jesus, né? E nos capítulos correspondentes às instruções dos Espíritos, nós ao final vemos, né, o comentário, a orientação dos nossos amigos, né, do mundo espiritual superior, que interpretam no sentido de nos auxiliar na compreensão e no exercício, né, da mensagem evangélica de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos, né, nesse primeiro dia da semana, procurar memorizar algo, né, do texto, se possível, recorrer a uma leitura do texto, né, em outro momento, e buscarmos, né, a orientação, de preferência num momento de silêncio, né, de recolhimento. Não importa onde estejamos, desde que o momento se faça oportuno, né, para que, né, estejamos amparados, não contra os outros, não contra os nossos irmãos, mas nos prevenindo dos nossos próprios inimigos interiores, né? Que todos nós, uns em maior escala, outros em menor, mas temos essa demanda em toda a nossa existência terrena, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Então, para não nos estendermos muito mais, deixamos aqui a nossa contribuição na esperança de que, principalmente nos momentos em que atravessamos de uma guerra psicológica muito intensa, né, principalmente por, né, indução das trevas, então nós precisamos buscar os recursos que a espiritualidade coloca em nossas mãos para fazermos a nossa penitência, como também recomendou Cristo, sem alardes, sem aparecermos, a preocupação de aparecermos para alguém de olhos materiais testemunhar, né? Mas apenas aos olhos do Criador. Que a paz do Sublime Pastor esteja novamente em nossos corações. Pós-ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual. E fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco.
Pós-ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual. Fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração de purificação, oremos. Ó Deus onipotente, que com uma brasa purificastes os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos por vossa benigna misericórdia, purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometam injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa em verdade e dignamente anunciar o Santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor, dai-me, Senhor, a vossa santa bênção. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1, oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas. E nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estavam a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade, graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor Supremo e verdadeiro Deus. Gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos. Agora em consubstancial perfeição espiritual, no seio do Pai Supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para a nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu, está assentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas.
Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas, para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco. Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus. Oremos. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo, e permiti que o sacrifício que indignamente ofereci aos olhos de vossa majestade vos seja aceitável e me seja propiciável a mim e a todos em prol dos quais o ofertei, com a vossa comiseração. Assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oração final do ofício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.